Boa tarde. Meu nome é Samantha Fernandes, estou aluna da turma do ano passado, 2018. Meu professor orientador, professor Dr. Jorge Pedro. E hoje eu vou falar um pouco sobre o estado da minha tese, que é Jornalismo de Viagens e Turismo, uma análise sobre a atuação dos blogueiros de viagem luso-brasileiros. A minha tese é uma investigação sobre a atuação dos jornalistas e blogueiros de viagens e turismo no Brasil e em Portugal. Então, eu faço uma análise da forma como que eles se apropriam do meio digital e constroem as narrativas e estratégias de atuação nas redes sociais como fonte de informação de locais de viagens. Eu escolhi esse tema porque eu achei muito poucas pesquisas acadêmicas na área, principalmente em Portugal e no Brasil, né, que são referências mais aqui na Europa, na Espanha e nos Estados Unidos, Canadá. E por ser uma especialização jornalística que na Espanha já é considerado como disciplina, né, lá eles falam assinatura dos cursos de jornalismo, é uma disciplina opcional, que eles estão, o periodismo de viagens é algo assim muito, eles têm uma condensação muito grande na Espanha, principalmente onde são os pioneiros, que é a Universidade de Sevilha. E o jornalismo de viagens, ele difere do turismo. Então, a minha tese é basicamente para colocar isso também, né? Que as pessoas confundem o jornalismo de viagens, os blogueiros de viagem, como propaganda turística, apenas falando dos lados positivos dos locais e tudo. Então, assim, o jornalismo de viagens, ele tem um fator social, ele provoca reflexões, ele tem um fator religioso, várias coisas. Então, é também um importante meio de denúncias, porque ao falar de jornalismo de viagens, a pessoa só não está falando da parte positiva, o jornalista ele tá mostrando o que realmente está acontecendo no local, né? Não é falar que aquela praia é bonita, mas é falar que está sendo poluída aquela praia, que ali há trabalho escravo, né? Então, a essência do jornalismo de viagens é essa, né? É o que o jornalista tem que fazer, né? É mostrar realmente a realidade do que está acontecendo. E eu julgo, né, que nas minhas pesquisas eu consegui identificar algumas coisas que é uma importante tendência para o jornalismo, essa especialidade. Por quê? Porque há muitos jornalistas que começaram, que migraram para a internet, então eu faço essa análise, porque o jornalismo de viagem ele tem essa densidade na narrativa, não é apenas contar sobre os destinos, né? Então, ele tem o fator documental, a prestação de serviço, e ele é bem reflexivo, conforme eu havia dito. E a gente fez o desenho do projeto ano passado, né, escolhendo a metodologia, o objeto de pesquisa, as restrições, as hipóteses. Fizemos tudo isso, né, em conversa com o orientador, a gente já montou o que seria feito, e esse ano eu vim trabalhando a metodologia análise de conteúdo e a etnografia, que é basicamente analisar mesmo, fazer a descrição dos conteúdos através dos indicadores que a gente tem que observar, né? E a etnografia, que é essa vertente do estudo etnográfico, que é onde a gente vai fazer no meio virtual mesmo, que é analisar, acompanhar os comentários, verificar o engajamento de cada blog, né, dos sites dos jornalistas blogueiros. E a gente fez uma restrição em somente analisar blogs e sites, não mais fazer como há muitas teses e estudos sobre jornalismo de viagens em análise de revistas, né? Alguns trabalhos, análise mais de revista, porque foi o que começou mesmo, né? A National Geographic, que é a mais conhecida, migrou para a internet, tem os documentários e também algumas séries de TV, então a gente restringiu mesmo em fazer os blogs e meio digital, que é o que está mais agora, né? E escolhemos 5 sites do Brasil e 5 sites de Portugal. E esses sites a gente pegou os mais votados, os premiados, né, em 5 categorias que tem aqui em Portugal. Um evento que ocorre em Lisboa todo ano, que é o maior evento de turismo, que é o Travel Awards Blogs, que é onde é escolhido 5 blogs das categorias. Então, essa amostragem eu recolhi desse evento, porque vários deles têm um engajamento bom. A gente eu fiz uma pesquisa para descobrir os mais acessados, e vários deles já foram premiados mais do que uma vez.
Então, e eu decidi também, juntamente com o orientador, que a gente deveria analisar não só blogs de jornalistas profissionais, porque há muitas pessoas, né, da área de engenharia, de outras áreas, que acabam viajando e querem reportar aquilo para as pessoas, são excelentes fotógrafos e também conseguem, né, usar também as ferramentas jornalísticas, então a gente não restringiu também só para jornalistas. E algumas hipóteses, né, que nós levantamos aí, que é a liberdade nos blogs, que é a mais importante, que é onde eu vou checar mesmo sobre essas viagens patrocinadas, se isso é realmente, se acontece, se eles são mesmo assim, se eles têm uma parte, o que eu verifiquei até agora é que alguns sites eles colocam lá, matéria patrocinada, né, esse site essa matéria foi paga, tal, foi uma, né, eles colocam como se fosse assim uma permuta, alguma coisa assim, e outros não colocam nada. Então, estou fazendo essa análise, né, para saber se há, né, também esse pacto também com os jornalistas, se aqui em Portugal e no Brasil eles têm essa mesma forma, né, de construir a narrativa, né, utilizam as mesmas técnicas, né, as questões de cultura também, como é que é feito isso. E eu verifiquei até agora, eu tenho alguns dados de que o Brasil, né, entrevistando alguns blogueiros que iniciaram já tem blogs de sucesso há muitos anos, que o Brasil está na frente de Portugal, que antes não havia, que eles se inspiravam nos brasileiros, né, para fazer os blogs. Então, ainda estou nesse processo, que é o artigo que eu estou escrevendo no momento, que ainda não está finalizado, e observar essa variabilidade na liberdade expressiva, se eles realmente têm essa liberdade de escrever quando eles vão fazer patrocinada, porque não é porque é patrocinado que eles também não vão colocar um lado negativo na situação. E ver se esse jornalismo de viagem, né, se esses jornalistas, blogueiros, fazem mais jornalismo turístico do que o jornalismo de viagem. Então, a gente está olhando por esse ponto agora, eu estou nessa fase de estudo. E a gente definiu os capítulos da tese, que são, né, basicamente o primeiro capítulo para falar mesmo dos conceitos, né, o que é jornalismo de viagem, o que é do jornalismo de turismo, o que é literatura de viagens, que são coisas muito distintas, né, dar esse aporte teórico nesses conceitos, falar da importância econômica do turismo, né, o porquê que hoje está se colocando muito isso de viagens e turismo. E no capítulo 3 é onde a gente vai falar dessas questões da internet, como ocorreu essa migração, né, que até agora o que eu apurei é que realmente as revistas de viagens, que são as mais famosas, National Geographic, Revista Viajar, que migraram seu conteúdo, simplesmente replicaram para a internet aquilo que eles já tinham na revista, e agora que começa a surgir mais jornalistas que focam nisso e também que estão a trabalhar como freelancer nessas revistas e jogando o conteúdo deles diretamente para lá, né? Algo assim mais personalizado, não é uma coisa, não é uma linha editorial mesmo. Aqui mesmo em Portugal tem o Sapo, né? Que é um site também que tem muito material jornalístico e tem uma seção lá de viagem onde vários jornalistas blogueiros escrevem lá, mas cada um à sua forma, não segue assim um padrão, né, editorial. E no capítulo 4 é onde eu vou fazer, onde vai estar mesmo o cerne da pesquisa, que é o estudo comparativo, que eu vou fazer esse dos blogs mesmo, que é onde vai entrar a análise, né, que eu vou deixar mais para o fim, que antes, agora eu ainda preciso de mais dados. E os resultados provisórios, basicamente esse que eu falei do estado da arte, que eu busquei essa parte do jornalismo especializado, na Europa e na América do Sul, que eu identifiquei que tanto no Brasil, quanto na América do Sul e quanto em Portugal, há muito poucos, na verdade não há como disciplina, só há cursos de especialização, assim, mas são cursos livres ou cursos voltados para jornalistas de viagem, mas são cursos rápidos, não é nem cursos de pós-graduação, é bem poucos que existem. No Brasil, tem a Faculdade Metodista, tem algumas faculdades que oferecem esse curso, mas são cursos mais livres, né? Não chega a ser um curso de pós-graduação e nem também como disciplina. E verificar também sobre essa parte de descobrir se os jornalistas pioneiros é no Portugal e no Brasil, que eu já identifiquei por enquanto que é no Brasil, ainda não tive dados aqui
de Portugal, se foram realmente eles que começaram aqui em Portugal. E nesses resultados eu tenho 3 publicações, né? Na verdade 2, a outra ainda está em andamento, que a primeira que é dos desbravadores aos blogueiros de viagem, que é o ato de viajar ao longo da história, que eu vou contar desde dos relatos de viagem, né? Que tanto contribuíram para o avanço da tecnologia, que contribuíram para os avanços, para os descobrimentos. Então, nesse artigo é onde eu vou mostrar desde dos gregos, né? Os romanos, da era cristã, e Cristóvão Colombo e Marco Polo, toda a contribuição que eles deram nos relatos de viagem, né? E há muitos estudos espanhóis que dizem que realmente eles são os grandes pioneiros do jornalismo, do periodismo de viagens, né? Do jornalismo de viagens, porque eles reportavam, né? Eles levavam para as pessoas informações, avanços onde nunca as pessoas conseguiam chegar, né? Então, essa é a parte histórica mesmo do jornalismo de viagem, que foi feita um estudo muito apurado na Espanha. São 2 pesquisadores espanhóis que estão à frente. E também eu mostro também no Brasil os pioneiros dos relatos de viagem também. Inclusive tem um capítulo só falando das mulheres viajantes, né, que elas não podiam, não há muitos dados, né, sobre elas, mas teve uma pesquisadora, a Miriam, que conseguiu reunir relatos de viagens das esposas de médicos, pesquisadores que viajavam junto, e ela reportava e fazia as coisas. Então, é um estudo histórico mesmo a respeito dos relatos de viagem, desde Heródoto, né, dos gregos, até o início do século XX. E o meu artigo que está no e-book Memória 2, que é Jornalismo de Viagem como Especialidade, é onde eu faço uma pesquisa para saber como é que está a especialização nas universidades brasileiras, aqui em Portugal, como é que está isso como especialidade jornalística mesmo, como curso, né, na academia, né, sem ser somente, porque cursos de especialização, cursos livres de turismo tem um monte, e o turismo ele já está mais ligado à área de gestão hoteleira, né, de administrativo, não à área da comunicação. Então, há muitos. Agora, o jornalismo de viagem, como ele já está integrado à comunicação, há muito pouco interesse, né, acho que da academia, em colocá-lo como disciplina, né? Então, esse é uma contribuição, que a gente faz para tentar colocar isso como especialidade mesmo, né? Como disciplina optativa, para que as pessoas tenham interesse de tornar fazer um jornalismo mais condensado nessa área. E o que eu estou preparando agora é vou fazendo a parte de Portugal, que eu iniciei, que é os blogs de jornalismo de viagens em Portugal, uma história, que é esse que está em andamento, que é onde eu estou fazendo essa pesquisa com os jornalistas e blogueiros aqui de Portugal, que eu tenho acesso desses 5 blogs de Portugal que eu estou analisando, que é o que eu estou ainda fazendo, está em fase de andamento. E para já é isso. Era isso que eu tinha a dizer, que é o andamento da minha tese. Tenho alguns minutinhos, mas acho que é isso que eu tenho para dizer. Obrigada. Obrigada, Samantha, pela sua intervenção tão interessante e por ter cumprido escrupulosamente o tempo, que é o que vamos também continuar a fazer. Então, já sabem que são os famosos 15 minutos, não é? Por forma a que no final tenhamos algum tempo para debate ou para resposta a questões e observações que sejam colocadas. Vamos continuar com o tema das viagens, do turismo. Maria João Palma, não é? Que nos vai apresentar uma comunicação em que se interroga se o Brasil será um novo destino para os portugueses e de que maneira o convívio com o maior número de brasileiros em território português pode interferir na escolha do Brasil como um destino turístico dos portugueses. Bom trabalho. Obrigada. Não posso abrir? Onde é? Ah, tá. Opa. Olá a
todos. Eu sou a Maria João, sou orientanda do professor Pedro Souza e a minha pesquisa ainda está muito no início, porque eu mudei o tema, né? E eu pesquiso a imagem do Brasil aqui nas revistas de turismo aqui em Portugal e na Espanha. E esse meu artigo de agora, antes de mais nada, peço desculpas porque eu não me preparei como devia para a apresentação, porque eu trabalhei até o último instante para pegar o avião para cá e cheguei ontem à noite. Mas a ideia surgiu para escrever esse artigo porque eu sou portuguesa, mas moro no Brasil desde os 12 anos, né, há muito tempo. E vi esse novo fenômeno migratório, não sei se é que assim a gente pode chamar, de brasileiros vindo para cá, para Portugal. Então, já que eu estava estudando como é que os portugueses e os espanhóis veem o Brasil, veem a imagem do Brasil, né? Qual é a imagem que eles têm do Brasil, eu pensei em ver se a opinião dos portugueses e dos espanhóis iria mudar com a vinda dos brasileiros para cá, com o convívio deles, né? Então, a pergunta ficou, fenômeno migratório de brasileiros para Portugal é capaz de implicar na imagem construída do Brasil, a ponto de formar novas representações, né? E assim interferir na escolha do Brasil enquanto destino turístico dos portugueses. Então, eu busquei, meu mecanismo de busca foi buscar por duas expressões, né, que é turismo no Brasil e brasileiros em Portugal. E eu me preocupei em analisar a condução das pautas, que eu achei mais importante, de como é que essas pautas eram conduzidas e o que as tornou relevantes, né, e qual o seu contexto. Então, em todas essas, eu achei 6 matérias, né, 6 notícias, e nessas notícias eu vi marcas textuais, né, que determinam sentido. Então, 2 delas que eu coloquei como A e B aqui assim, aquelas 2 primeiras, a primeira é a rede hoteleira do Rio de Janeiro sofre com crise econômica e a violência. A segunda, a violência afeta o turismo no Rio de Janeiro, cidade brasileira perdeu mais de 250 mil euros em 2017. Essas 2 matérias, elas não estão numa editoria de economia, mas mesmo assim ela tem um viés mais para o lado dos investidores e tal. Então ela estava numa editoria de turismo e eu não falei isso, mas eu também pesquisei em que editoria essas matérias estavam localizadas, se eram adequadas ou não à editoria que estavam lá. E as outras 4 matérias, que são os brasileiros ricos que procuram Portugal para viver. A outra é as mudanças na imigração brasileira em Portugal e mais imigrantes brasileiros em Portugal para fugir à violência. E a última é a desesperança brasileira encontrou casa em Portugal. Então, essas 4 matérias, elas também achei mais marcas de sentido, né? E nenhuma delas tem uma contextualização, conta a história, né, de que essa troca cultural, que a cultura interfere e tal, tem alguns outros fatores também, mas a última matéria que me chamou a atenção onde eles têm a fala de uma jornalista que eu gosto muito, que é a Eliane Brum, onde ela, não é dela a matéria, mas ela é entrevistada, e eu queria falar para vocês 2 frases de que a Eliane Brum, jornalista, escritora e documentarista brasileira, anda há cerca de 3 décadas a calcorrear o país em busca de histórias por detrás da fachada. E o que ela nunca vê é um Brasil conjugado no singular. São Brasis muito diferentes entre si, e alguns deles com uma imensa força criadora, ainda que muitas vezes se vejam esmagados por esse Brasil que detém o poder econômico e político. Tem mais aqui, né, que tá escrito lá no livro, mas o que eu pude ver com a minha comparação, né, com o meu estudo, lendo essas matérias, é que há um movimento, né, de significados, né? Então, a minha preocupação é o que os portugueses
leem nessas matérias, nessas notícias, porque são jornais portugueses, como eu coloquei no final de cada um, e o que é que eles ouvem dos brasileiros que moram cá, né? Então, por isso eu coloquei a da representação, do que está nas matérias, e da experiência mesmo, que é o convívio. Então, coloquei aqui embaixo que há um controle do contexto e a forma como os problemas sociais são pautados pela mídia são de interesse da elite dominante, que por meio de mecanismos de poder perpetua o controle do discurso. Então, coloquei um dos autores aí que eu pesquisei e destaca que as maiores evidências da dominância simbólica das elites brancas, entre outros aspectos, é o fato de que questões e tópicos relevantes para as minorias, como racismo e discriminação, recebem menos atenção na mídia. Então, eu cheguei à consideração, né, de que não é uma conclusão, porque ainda falta comparar dados, né? O que a mídia retrata aqui é o que é o de interesse de uma elite, né? Então, mas para ver uma verificação, eu comparei dados com a ida de portugueses para o Brasil nos anos de 2016, 17 e 18. E com esses dados eu vi que o número de portugueses diminui, de turistas portugueses, desculpe, diminui lá. Então, estão vindo mais brasileiros para cá, mas nesses anos há menos portugueses a irem para o Brasil. Então, nesses dois tópicos que eu coloco aqui, que eu fiz um resumo, né, do que é a construção da imagem da identidade do Brasil, eu fui buscar a ideia elaborada do mito fundador, da Marilena Chauí, né, que é a constante ressignificação, e no processo de construção da notícia eu escrevi também, vi sobre o que eu mostro aqui, né, que o veículo e quem escreve a notícia, a matéria, tem a sua, interfere, né? Então, eu coloquei que o conhecimento, né, que a pessoa lê, ela recebe uma inflexão ideológica segundo a visão dos intermediários, dos veículos e dos indivíduos que o produzem, né? Então, tem uma outra questão que que, da mesma maneira que diminui o número de portugueses que vai para o Brasil, para visitar o Brasil como turista, aumentou o número de turistas no Brasil, então, no geral, de todos os países, mas o de portugueses diminuiu. Então, eu vi, essa finalzinha aqui, que é a parte que eu fecho, o que está chegando mais perto dos portugueses é a opinião da classe média brasileira. Então, com os significados construídos das suas maneiras, pelo contato direto e com o reforço ainda da mídia, né? Então, eu cheguei a essa conclusão de que a mídia não constrói significados, ela reforça-os. E aí a minha pergunta é, né, se o fenômeno migratório de brasileiros para Portugal é capaz de implicar na imagem construída do Brasil, a ponto de formar novas representações e assim interferir na fatores da escolha do Brasil enquanto destino turístico dos portugueses. E a minha resposta é sim. E eu acho que o que está chegando aos portugueses é uma opinião da classe média brasileira, né, que tem significados construídos das maneiras pelo contato direto com o reforço da mídia. E é isso. Tem mais, mas obrigada. Obrigada, Maria João. O Sérgio Polaco vai nos falar agora da cidade como espaço de comunicação, práticas académicas como intervenções urbanas e sua capacidade de significação. Obrigado. Ok? Bom, boa tarde a todos. De antemão, vou pedir licença para fazer uma apresentação tanto quanto mais visual do que textual, até pelo meu caráter de publicitário e não jornalista, me dou melhor com as imagens para as explicações do que necessariamente com o texto. Bem, hoje eu estou aqui para falar do trabalho A Cidade como Espaço de Comunicação, práticas acadêmicas como intervenções urbanas e as suas capacidades de significação.
ele não compõe a minha tese, né? Eu sou da turma de 2018, aqui do doutoramento da Fernando Pessoa, mas foi, de certa forma, um modo de eu testar como funcionam as intervenções urbanas no contexto da cidade. Pois bem, ano passado, a partir de todas as discussões que nós tivemos durante a nossa estada aqui em Portugal, eu voltei para o Brasil com uma série de reflexões e pensei que, se eu quero estudar a cidade, nada mais justo do que eu entenda como ela funciona em seus fluxos. Como já é meu objeto de pesquisa há um determinado tempo, eu pensei de que modo eu poderia trazer um contexto de intervenção fazendo com que, de algum modo, eu aproveitasse isso futuramente lá na minha tese, pensando em teorias, pensando em oportunidades de, enfim, utilizar esse material de algum modo, né? E como sou da prática docente, obviamente a maneira mais tranquila de se adaptar aos processos seria incorporar isso dentro de sala de aula. Nesse sentido, eu tentei pegar o meu objeto e transpassar para que os meus alunos pudessem explorar isso também e, nesse sentido, eu adequar tanto a prática profissional quanto a minha pesquisa. Para começar esse estudo, eu trago um conceito da Lucrécia Ferrara, desculpe, que vai falar que a imagem que nós trazemos da cidade, a nossa imagem mental, a nossa imagem ambiental, ela se concentra, sobretudo, sobre a qualidade visual da imagem. Um grande teórico das cidades, digamos assim, muito estudado na questão da arquitetura, que é o Kevin Lynch, também traz essa perspectiva de que a qualidade visual é aquela que mais se sobressai no contexto da cidade. O Máximo Canevati ele vai falar que a cidade ela é composta por uma polifonia, né? Então, são variados signos que povoam o imaginário da cidade e que fazem com que a gente construa determinadas representações. Só que ainda dentro desse contexto como um todo, a qualidade visual ela acaba por se destacar. E eu trouxe como exemplos aqui a cidade do Porto, né? Composta por diversas imagens, enfim, como alguns já falaram para mim, uma das melhores luzes de todo o planeta para se fotografar, paisagens belíssimas, né? Então, de certa forma, a gente está muito habituado a construir a nossa representação a partir da imagem que se apresenta, né? Trouxe aqui uma fala do Kevin Lynch que vai dizer que, então, a cidade é, de certa forma, essa sobreposição de imagens individuais e que, de certo modo, também, cada pessoa vai construir a sua representação urbana, a sua imagem do ambiente, a partir da coleta, interpretação, decifração, né, desses processos, criando a sua imaginabilidade do lugar. Só que aqui ele usa um termo interessante, ele diz a partir da sua percepção. Falando em percepção, eu acho que é justo a gente ir numa teoria que trabalhe no sentido específico da percepção. A minha primeira citação foi da Lucrécia Ferrara, a professora Lucrécia da PUC São Paulo, ela trabalha há muitos anos com esse contexto da urbanidade, desculpem, e ela traz a questão, toda a questão semiótica que ela estuda a partir dos conceitos de Charles Sanders Peirce, né? Então, eu acho que é válido trazer essa discussão do Peirce para falar sobre a percepção. Nesse sentido, eu trouxe as operações lógicas da percepção trazidas por ele, né? Que ele vai falar que todo o processo perceptivo ele parte de 3 etapas, que se inicia num elemento externo, percepto, que ele tem uma continuidade a partir da interiorização desse elemento externo, que parte, então, de um segundo momento, o percipum, e, por fim, quando a gente traz esse elemento que é interiorizado a uma inteligibilidade, ou seja, o juízo perceptivo. Aqui se faz um link direto com as 3 categorias fenomenológicas que o Peirce cria, primeiridade, secundidade e terceiridade. Na mesma razão ali, né? Percepto primeiro, percipum segundo e juízo perceptivo o terceiro. De modo muito sintético, até para a gente não perder muito tempo, a gente pode definir, então, o percepto como tudo aquilo que é o signo em si, uma realidade exterior a nós mesmos ou a nossa mente interpretante, como são os termos que o Peirce utiliza. O percipum, o processo de interiorização do signo ou de um conjunto de signos, pensando que aqui ele não precisa ser uno, né? Um signo é qualquer coisa, desde uma cadeira até esse auditório lotado, ambos podem ser vistos como signo, né? Então, nesse sentido, ele se encaixa como signo ou conjuntos de signo. E o juízo perceptivo, a partir do resultado inteligível, do processo. E aí ele pode ser um processo mais simples, a partir de simples identificações, como, por exemplo, cores, texturas, cheiros, etc., até entendimentos mais complexos e, muitas vezes, involuntários, né? Esse conteúdo eu trago lá da discussão que a Lúcia Santaella e o Winfried Nott trazem na obra As Estratégias Semióticas da Publicidade, né?
Pois bem, nesse sentido, eu vou pedir licença para ler um pequeno trechinho que sintetiza de um modo bastante interessante esse processo como um todo, porque é importante a gente entender isso para daí, então, partir para a análise. O percepto, então, refere-se ao estímulo designado também nas teorias comportamentalistas e biológicas, o que se apresenta para ser percebido e bate nos nossos sentidos. Por sua vez, o percipum, modo como o percepto é percebido, filtrado e distorcido pelos sentidos, trata-se de tudo que nos atinge, sendo imediatamente interpretado no julgamento perceptivo como percipum. Por fim, o julgamento de percepção, ou o juízo perceptivo, seria o modo como o percipum é imediatamente acolhido e admitido nos modelos mentais interpretativos do receptor, influenciando e alterando a natureza desses modelos. Então, aqui fica bastante didático, eu consigo entender como é captar um elemento, digamos assim, fazer o processo de interiorização e desenvolver sobre ele a sua inteligibilidade, né? A Santaella e o North, eles vão dizer que essas operações lógicas da percepção, eles podem ser aplicados em qualquer situação, na publicidade, na literatura, enfim. E se apropriando disso, eu pensei como a gente pode utilizar para dentro da sala de aula e, consequentemente, levar para o contexto da pesquisa, né? Então, na disciplina de Criatividade e Inovação, que eu ministro lá na cidade de Toledo, no Paraná, na instituição na qual eu leciono, a Faculdade Assis Gurgas, eu tentei trazer um processo com que os alunos tivessem uma experiência de intervenção urbana. Para isso, eu me vali da situação política do Brasil. Por quê? Nós tínhamos no Brasil, ali por setembro, outubro do ano passado, uma situação que era o caos, né? Uma direita aos berros, uma esquerda gritando mais ainda, fragmentada, dividida, enfim. E a nossa situação era essa, uma calamidade, né? Nós estávamos totalmente divididos em dois nichos, os coxinhas e os petralhas, e o que eu pensei foi como a gente pode interferir na realidade da cidade, tentando fazer com que as pessoas saiam dessa realidade tão cruel, porque vamos ser sinceros, estava difícil viver naquele determinado momento, estava muito difícil. Eu, particularmente, deixei de acessar minhas redes sociais, porque estava o caos, né? Então eu pensei, vamos tentar fazer com que as pessoas tenham um momento diferente, pelo menos fora dessa realidade virtual, e com que eles, enfim, tenham um momento prazeroso. Para isso foi sugerido que os alunos trabalhassem com a ideia de ready-made, o já pronto, né, que foi criado pelo Duchamp, lá na História da Arte, e trazido para a publicidade em N frentes, e os alunos deveriam utilizar ou poemas, ou letras de música, enfim, e trabalhar com uma intervenção urbana dentro da cidade de Toledo. E aí eu tenho alguns resultados para mostrar para vocês. Os alunos foram divididos em vários grupos, e todos eles tinham que executar uma situação específica dentro da cidade. Aqui um grupo resolveu fazer um cartaz com post-its e fazer a pixel art, né, pequenos quadradinhos, né, equivalentes à ideia de pixel, e montar uma estrutura maior. Esse daqui era o Espalhe Amor, hashtag Espalhe Amor, e consequentemente levar para dentro da rede também, onde as pessoas passavam por esse local, que era um local de bastante movimento, o Lago Municipal da cidade. Aqui em Portugal não se tem muito disso, né, mas no Brasil nós não temos tantas praças como aqui, tantos monumentos, mas as cidades de interior normalmente têm um parque do lago, né, ou um lago municipal. Então, Toledo não é diferente. E Toledo tem o lago, onde é o local onde as pessoas, por excelência, fazem suas atividades físicas. Tanto é que mais de um grupo escolheu esse local para tentar fazer as suas intervenções. Outro grupo fez uma atividade bastante interessante, que foi fazer origamis em formato de frutas, e cada origami trazia uma folha com um trecho que trazia uma mensagem de música que, enfim, edificava e planificava uma mensagem positiva para as pessoas passavam, então, pelas árvores da cidade e colhiam esses frutos em formato de origami. Aqui vocês conseguem ver na imagem de lá os frutos, está um pouquinho escuro, mas acho que dá para ver, os frutos pendurados nas árvores, e o segundo, uma senhora colhendo. O terceiro grupo resolveu trabalhar com os lambes, né, colocar aleatoriamente na cidade a questão dos lambes, também trabalhou um pouquinho com pixel art, você pode ver ali na segunda imagem. E o terceiro grupo se inspirou até numa situação aqui de Portugal, né, eles fizeram uma mensagem dentro de uma das ciclovias, num outro lago municipal, porque Toledo é diferente, ela tem 2 lagos municipais, e colocaram uma mensagem efetiva dentro da ciclovia, né? Provavelmente vocês conheçam algo parecido a partir do Pelo Tejo Vai-se para o Mundo, do Alberto Caeiro, que está posicionado logo ao lado do Monumento ao Descobrimento, ali em Lisboa. Então, todos os grupos trabalharam nessa perspectiva. E o que foi legal dessa situação? Todo mundo viu como as pessoas interagem com a cidade, ao mesmo tempo como uma mensagem veiculada na cidade em si transforma ela em mídia.
né? E aí, dentro da minha tese de doutorado, eu vou questionar como a publicidade se vale da cidade como mídia, sem determinada mediação, diferente do que ocorre com os meios de comunicação tradicionais, mas para entender esse processo era preciso saber como as pessoas se relacionam com os elementos que são veiculados nessa cidade, né? E aí deu para perceber que, ao tempo que nós colocamos determinados contextos interativos, sobretudo, dentro do ambiente citadino, a ação do percepto ela é gritante. As pessoas sentem a necessidade de se envolver, de interagir com aquilo e, de certo modo, construir as suas representações. Automaticamente, isso vai construir um sentido para elas. E ainda que, por um momento, elas vão mudar a sua imagem da cidade perante aquele determinado local. Como assim? Elas vão construir alguma representação sobre aquele determinado espaço a partir da interação que elas tiveram com aquela determinada mensagem. Basta a gente fazer um processo simples para entender o que eu estou querendo dizer aqui. Provavelmente, quando nós éramos crianças, pelo menos a maioria de nós, eu acredito, teve algum momento nas nossas vidas que existia um parque que foi na sua cidade, num determinado espaço, num determinado lugar. Aqueles parques rotativos, que vai numa cidade, depois vai na outra, depois vai na outra. Quando aqueles parques saem, o espaço fica vazio. Mas quando a gente vê aquele espaço vazio, a gente não olha como um elemento da cidade, mas o elemento onde o parque estava. Não é assim? Eu tive um parque que ficava do lado da minha casa. Eu sempre olhei aquilo não como um terreno vago enorme, mas como local onde era o parque. Então, eu construí a minha representação não a partir do espaço em si da cidade, mas a partir da experiência vivida que eu tive, sobretudo positiva. E as marcas têm se apropriado muito disso. Por isso que é válido trazer esse tipo de discussão. Nesse sentido, voltando aqui para o contexto da ação acadêmica, nós podemos ver que, de certo modo, as pessoas se envolveram, construíram suas representações, enfim, acharam aquilo tão interessante que nas próprias interações elas perguntaram quando ia ter de novo, para que era aquilo, qual era o intuito, qual que era o objetivo, mas sempre interagindo, fazendo foto, publicando em suas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, levando a nossa mensagem positiva tanto para a vivência delas, ainda que fosse 5, 15 minutinhos, melhorando aquela relação pesada que nós tínhamos no período pós-eleição e trazendo também para dentro das redes sociais, compartilhando nossa mensagem e efetivando ainda mais essa questão da construção de significado. Então, de certo modo, as considerações que eu consigo alcançar dentro desse projeto é que a exploração dos locais da cidade, eles se fazem extremamente efetivos para a planificação de uma mensagem, sobretudo quando ela é trabalhada no contexto da publicidade, e aí eu já tenho um gancho significativo para puxar para a minha tese. As pessoas produzem significados e, de certo modo, compartilham esses determinados sentidos, essas determinadas representações que elas constroem. Isso também é importante para a gente pensar no contexto mercadológico, visto que esse era um gancho, né, a partir desse estudo para a minha tese. E, de certo modo, nós, como produtores de mensagens, e aí eu estou falando especificamente da minha profissão, né, o publicitário, nós fazemos com que as pessoas tenham projeções arbitrárias. No meu caso, até por uma questão ética, dentro de sala de aula, eu propus que fosse uma situação de uma vivência positiva. Um ready-made a partir de, sei lá, viva o amor na sua plenitude, um trecho de um poema, um trecho de uma música. Mas se eu quisesse fazer uma outra abordagem, eu também poderia. As pessoas iriam interagir com isso. E qual é a consequência disso tudo? Isso não pode deixar de ser visto, porque se for errado, se eu tiver que deixar de veicular essa mensagem, eu fiz isso 1, 2, 3 vezes já na cidade até que essa proibição ocorreu, as pessoas já viram, sentiram. E se sentiram, algum tipo de sentido foi construído nesse âmbito. E, sobretudo, que a insistência dos perceptos e dos usos dos espaços. Então, os perceptos eles estão o tempo todo ali a nos instigar, o tempo todo. Então, se eu trago alguma mensagem nesse sentido, ele vai tentar construir uma representação para mim. Obviamente, essa representação que eu vou construir, ela é temporária. A partir do momento, vou voltar ao meu exemplo do parque, a partir do momento que o parque sai, aquele espaço é o espaço onde ficava o parque. Na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana. Após 1, 2 anos, aquele volta a ser um espaço vazio ao lado da minha casa. Por quê? Porque a insistência dos perceptos vai fazer com que eu crie novos tipos de representação. E, automaticamente, a minha semiose vai sempre se renovando. Muito bem, essas foram as minhas referências bibliográficas. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio, pela sua comunicação tão criativa sobre criatividade e sobre cidade. E vamos continuar com o tema
da criatividade, aqui aplicada à alternativa de futuro para a economia, através de uma comunicação da Andreia Magalhães de Oliveira. Obrigada. Aqui no minutinho. Boa tarde a todos. Bom, primeiro queria agradecer a presença de todos aqui até agora, nos ouvindo, né? Não é uma coisa fácil. Ao professor Jorge Pedro, meu orientador, o professor André, que está aqui para a mediana, e os colegas da mesa. Muito bem, o que eu trouxe aqui para vocês, eu tenho que ser breve, porque eu vi que só tenho 7 minutos ali, é parte de muitas coisas que eu tenho lido nos últimos anos após o ingresso ao doutorado, e já parte da minha pesquisa quase na totalidade escrita. Para essa apresentação, eu escolhi um resumo em que nós vamos falar da criatividade e para o futuro da economia, e já insiro o setor de mídia e de jornalismo para que vocês entendam o que eu quero dizer. Muito bem, antes de começar, eu queria dizer que precisamos criar para existir. Se não criar, não existimos, não existiremos. Bom, o que eu trouxe? Por que estudar a economia criativa? Primeiro, porque é uma atividade econômica e nós precisamos da economia para sobrevida, vou dizer assim, porque eu estou me retratando ao país em que eu vivo, que é o Brasil, então precisamos lá de uma sobrevida nesse momento, que não é simples, mas também porque envolve todas as características do doutorado em Ciências da Informação, que fala de informação, tecnologia da informação, conhecimento e como a gente aplica esse conhecimento. Então, por isso, estudar a economia criativa. Para além disso, é uma forma de trabalho, é um trabalho mais humanizado, não menos mercantilista, porém com outro viés, e que, além de tudo, é uma profissão que dá valor à criação humana. Então, nós estamos aqui para trabalhar a criação humana. E a criação humana deixa de ter preço e passa a ter valor, a partir daquele momento em que a gente consegue entender o universo em que nós estamos. Então, por isso, eu vou falar de economia criativa. Por que ela é uma alternativa de futuro para a economia? Primeiro, porque ela combina negócio com possibilidade de trabalho, com atenção ao consumidor e com valorização do profissional. Quando eu digo valorização do profissional, ele precisa perceber o contexto em que ele está, e não é sempre que ele percebe. Então, essa foi uma das vertentes que me motivou a falar disso aqui para vocês. Em especial porque no Brasil existe a Secretaria da Indústria Criativa, que foi criada há 3 governos atrás, antes desse, mas por motivos alheios e externos, ela vem cada ano mais mitigada. Então, nas 4 grandes divisões, que eu não vou falar aqui, porque senão a gente toma muito tempo, a economia das empresas de mídia estão inseridas. E dos perfis profissionais, a característica jornalística também está detectada, porém a profissão do jornalista não está. Então, o meu olhar para o subsetor do jornalismo também. E aí eu percebo, e ainda conversando com alguns colegas ontem e hoje, e a maioria deles todos jornalistas aqui presentes, muitos de vocês estão nesse contexto e ainda não perceberam que estão nesse contexto por algum motivo, porque o governo não permite e etc. Para mais, eu li uma notícia que acabou de ser assinado um decreto no Brasil, por força presidencial, né, que nosso presidente ele é um pouco assim, rígido e ríspido,
de tirar a Ancine do Rio de Janeiro e passar para Brasília para ter um controle maior. E mudar a composição da agência de cinema, não vai ser permitido todos os tipos de provocação em filmes. Então, é a notícia do momento, saiu há umas 2 horas, já está aí na mídia internacional para vocês, o que implica totalmente aqui também no meu trabalho. Algumas coisas eu vou ter que já me atualizar. Muito bem, e o que é economia criativa e indústria criativa? A indústria são as empresas que compõem a economia que é chamada de criativa. No Brasil, ela é falada recentemente, mais precisamente nesse século, mas no mundo ela não é tão nova e algum tempo atrás, ali por volta, eu não vou conseguir precisar agora, mas antes ali de 1994, ainda era a indústria da cultura e essa percepção, esse olhar veio aí da cultura, que a cultura produz resultados. Então, migrou-se o termo para a indústria criativa, que compõe essa nova economia. Estou controlando o tempo ali, vocês me ajudem, senão não deixo para as perguntas. O que tem a ver isso com o doutorado, né? Eu fiz uma comunicação, eu chamei de ciência da informação versus jornalismo versus economia criativa e eu dei um subnome de elo atual. Se vocês prestarem atenção, todo mundo aqui falou da percepção do olhar do jornalismo, né? O jornalismo das viagens, do turismo, de dados e etc. Vocês criam, mas os negócios dentro da economia criativa é que ganham com o trabalho de vocês. Então, eu quero mostrar que nós todos podemos ter resultados bons. A gente só precisa entender essa conexão. Eu vou passar mais breve, depois se alguém quiser a apresentação, eu posso deixar. Também falei da conexão da ciência da informação com a economia criativa, o que isso tem a ver, que é um perfil sociotecnológico, informativo e de conhecimento, e que se sustenta tão somente pela criatividade. E a criatividade é tudo, tudo é criatividade, até mesmo na economia clássica. Até então a gente não tinha classificado essa possibilidade, mas tudo é criação. Estarmos aqui é uma criação. A ciência nova que nós estamos construindo é uma criação. O livro que foi publicado é uma criação. E tudo isso tem uma geração de valor e resultado, e aí nós precisamos trabalhar as diferenças. Por que eu chamei de futuro? É a minha justificativa. Por o simples fato de que a formulação e aperfeiçoamento da compreensão do que é a profissão dentro dessas grandes áreas faz com que nós tenhamos mais certezas no nosso destino, como que nós vamos atuar, como que nós vamos agir e em que esfera o jornalismo vai estar. E aí muitos aqui também disseram, tinha um jornalismo analógico, um jornalismo clássico, talvez em algum momento até reprodutivo, e agora não. Agora nós temos um jornalismo criativo, que absorve as emoções dos seus leitores e ouvintes e etc., dos seus receptores de uma forma geral, que tiveram que lidar com as mídias sociais e migraram de um contexto, de um caixote fechado de uma empresa em que tinha horário e processo e etc., passamos a criar, e como que isso pode se sustentar no mercado, quem é o consumidor desse novo modelo de jornalismo. Então, isso também está lá na minha tese, eu vou mostrar. A nossa proposta inicial de ação era trabalhar com alguns veículos, lá no estado que eu venho, acho que a maioria aqui veio do Paraná, eu especialmente vim de Goiás, e especialmente no estado de Goiás, a economia criativa ainda ela é muito pequena, mas dos estados todos, ela não está na última colocação, o que está na última colocação é o estado de Tocantins, mas as empresas que são caracterizadas como economia criativa não sabem que são, por isso eu não obtive sucesso nas respostas, a não ser 2 questionários. E dos 2, os respondentes foram bastante honestos. Um conheceu, porque quando eu investiguei se podia mandar para ele, porque eu ia usar o método Delphi, ele foi curioso e foi estudar. O outro não teve tempo, porque o trabalho tomou todo o tempo, e ele me respondeu, olha, eu não sei o que é. Eu montei esse jornal online, porque era um dinheiro que me sobrava, as pessoas tinham interesse no que eu publicava já em rede social e eu ganho com isso. Essa foi a resposta. Então, nós mudamos e, portanto, a proposta de ação fica diferente dessa, mas já estava pronto. Nós vamos trabalhar com pesquisa documental, com muitos números,
que são os números oficiais da RAIS e da Firjan, que são os únicos números que tem no Brasil. Fora isso, nós não temos outros números, a não ser os do IBGE, mas tem que segregar. E eu não tenho um sistema tão potente, acho que no IBGE tem, porque lá são milhares de pessoas trabalhando, então seria impossível fazer a métrica. Muito bem, então nesse outro cenário nós tínhamos algumas hipóteses, não coloquei todas para não me alongar. Primeiro, houve uma discussão de economia criativa no país, depois o jornalismo se faz por viés criativo, fomenta e faz parte da economia. O responsável que se faz por viés criativo é peça integrativa na indústria criativa e o dirigente afim conhece na classificação da empresa nessa ótica. Qual que era a nossa expectativa? Entender o que eles enxergavam. Muito bem. Qual que era o horizonte para debate? Chegar a um resultado com a percepção deles. Não foi possível. Portanto, qual que foi o paralelo das duas empresas que me mandaram? Todas eram pequenas, cunho jornalístico, todas virtuais, aproximadamente 7 anos, e o suporte de informação era tudo que se usa numa grande empresa. Qual que foi o olhar para isso? O olhar é como que eles se comportaram, o que que eles viam, como é que eles enxergavam. Como é que eles entenderam a internet nesse contexto, a partir do momento da explosão informacional, porque uma coisa é ter a internet, outra coisa é usá-la para o fim. E depois, como que isso se insere nesse contexto de economia. Muito bem, qual foi o meu retorno? Que não foi muito bem. O retorno precisava conter essas características, sempre interligadas, porque a economia criativa ela é multidisciplinar e em alguns momentos ela é transdisciplinar. O que que eu achei? Nada, vamos dizer para vocês. Por isso eu mudei. Houve discussão? Sim. Os desafios econômicos que o país enfrenta e as mudanças tecnológicas que estão em curso devem reforçar essa posição estratégica dos trabalhadores criativos nos anos vindouros. Eu posso já afirmar para vocês que nos 4 últimos anos, embora nós tenhamos passado momentos difíceis economicamente, financeiro, social e etc., o único setor que cresceu foi o setor da economia criativa, por incrível que pareça. Cresceu bem, cresceu muito, só que nos últimos 2 anos ele não ficou negativo, porém ele regrediu. O jornalismo que se faz por viés criativo fomenta e faz parte da economia criativa? Sim, eles entenderam isso. O jornalismo que se faz por viés criativo é peça integrativa da indústria criativa? Sim, eles também perceberam isso. Na de cima eles entenderam, na de baixo eles perceberam. Agora, o responsável afim daquele veículo conhecia essa ótica? Dos entrevistados, um conhecia porque foi procurar, o outro tampouco conhecia. E os donos, para minha surpresa, não quiseram responder, porque não sabiam mesmo. Então, direcionaram um questionário que tinha 38 perguntas, que foi elaborado por mim e pelo Jorge, para os editores-chefes, que eram jornalistas. E pasmem vocês, os jornalistas não sabiam. Andréia, eu vou pedir-lhe que passe para as conclusões, por favor. Tá, já cheguei nelas. Obrigada. Muito bem, qual foi a realidade? Então, eu vou lá para o final, que eu acho que vai interessar vocês. Aqui. Bom, pesquisa e desenvolvimento foi um dos setores criativos que saiu na frente nos últimos anos, embora todos tenham tido um declínio. Em termos de remuneração, a indústria de mídia foi o grande destaque na indústria criativa, em especial para publicidade, propaganda e marketing. Das principais profissões mais numerosas na categoria, o primeiro lugar ficou para locutor de rádio e televisão, audiovisual, e segundo lugar para jornalista editorial. Até aí está ótimo, né? Agora vamos para a parte não muito boa. Das profissões mais bem remuneradas, está em primeiro lugar diretor de programa de televisão, em segundo lugar autor roteirista. Por outro lado, em 7º lugar está o jornalista editorial das 10 classificações medidas. Então eu já vou lá para o fim. Para tanto, mesmo na indústria clássica, o futuro é e será criativo. Muito obrigada.